Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, pegue a sua Bíblia. Primeiro livro dos reis de Israel. O capítulo de número 18. Eu quero muito louvar a Deus por este privilégio e oportunidade de estarmos juntos aqui neste lugar, nesta casa de adoração ao Senhor. Eu quero agradecer as minhas amigas. Há algum tempo já eu não vinha. Feliz em rever Roberta. Eu acho que ela nem lembra de mim. Faz quase 10 anos que a gente pregou no congresso juntos, que ela cantou e eu preguei. Manda um abraço lá para o árabe, tá? Ser esposa. Uma bênção de Deus. Eu venho ali de Recife, na verdade Jaboatão dos Guararapes. Trago a saudação de paz da minha família, minha esposa, dos nossos filhos. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta tarde. O capítulo de número 18 do primeiro livro dos reis. Capítulo 18. Eu serei breve até por causa do tempo também. Está bem apertado. Mas é uma palavra de Deus. Está escrito a partir do verso 1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi por uma parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe: sim. Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize ao teu senhor: eis aqui Elias. Amém. Meus irmãos, esse texto da palavra de Deus, eu acredito que você já ouviu, já leu, já pesquisou, já estudou, mas é a doce palavra de Deus, que sempre apresenta algo novo para as nossas vidas. É diante desse texto que eu quero percorrer acerca desta temática, deste círculo de oração, desta tarde, desta oportunidade, a falar sobre: ai de nós se não fosse Obadias. A gente sabe que o fator principal, desde o capítulo 17 até a conclusão do capítulo de número 2, do 2º livro dos reis, acerca da ascensão do ministério deste profeta chamado de Elias, que foi um dos maiores profetas da Bíblia, tanto ele quanto o seu sucessor, chamado de Eliseu. Sabemos também que existem os reis daquela época, Acabe e Jezabel, que mesmo sendo reis maus, eles ficaram famosos por todas as coisas que fizeram diante daqueles dias. Havia uma apostasia espiritual, e isso é bem notória no texto, e nos contextos de 1º Reis e também de 2º Reis. Houve uma guerra terrível no nível espiritual, no campo espiritual, acerca de quem era fiel e quem era infiel. Houve 3 grupos de profetas que apareceram naquela época, uns que fugiram diante da presença de Acabe e Jezabel, outros que se venderam para Acabe e Jezabel,
e outros que morreram, de fato morreram, foram mortos porque não quiseram fazer a vontade de Acabe e de Jezabel. Contudo, Deus vai a um lugar de Gileade, um povoado muito pequeno chamado de Tisbe, e ergue esta voz profética, este homem de Deus chamado de Elias. Desde então ninguém vai se impressionar com ele, porque ele não tem o que oferecer. A sua geografia e todas as coisas que o ladeia não impressiona ninguém. A sua roupa não vai impressionar, sua voz não vai impressionar, a sua aparência não vai impressionar, o seu jeito não vai impressionar. E no capítulo 17 diz a Bíblia que ele se levanta para profetizar diante daquele reinado, daquele terrível rei chamado de Acabe. Como falei para vocês, os grupos de profetas que se dividiram, que foram opressos por Acabe e Jezabel, mesmo diante desta situação, houve um grupo de profetas que assentavam-se à mesa, chamada de mesa de Jezabel. A mesa de Jezabel era uma mesa muito famosa naqueles dias. E os profetas assentavam à mesa, rodeavam a mesa. Diante da mesa havia uma estátua chamada de estátua de Baal. No capítulo 19, o Senhor, quando encontrou Elias naquele monte Horebe, diante daquela caverna, ele disse: eu ainda tenho 7.000 que não beijou a face de Baal. O que é que acontecia? Eles jantavam, faziam suas refeições com Acabe e Jezabel. E antes disso acontecer, para provar a fidelidade a eles e ao reinado, eles subiam até a estátua de Baal e beijavam a sua face como prova de fidelidade. As profecias deles eram as mesmas. Eles só profetizavam aquilo que Acabe e Jezabel gostavam de ouvir. E se eu disser para você que está aqui, que até hoje, esses profetas de Baal estão vivos no nosso meio? E se eu disser para vocês que ainda existe profetas que profetizam aquilo que Acabe e Jezabel gosta de ouvir e que estão, às vezes, nos ladeando, às vezes nos rodeando? Pastor, mas aqui não tem? Graças a Deus. Na Recife ainda tem, irmão. E quem são eles, pastor? Eles profetizam aquilo que a gente gosta de ouvir. São as profecias que agradam o nosso coração. Às vezes a gente está com o nosso caminhar todo dissolúvel, errado, fora da vontade de Deus. Mas aí chega um profeta desse, Roberta, de Baal, e diz assim: meu filho, eu tenho me agradado de ti. E você se pergunta: como assim? Tem alguém aí? Os irmãos já foram? Porque eu já vi algumas pessoas levantando para ir. Irmãos, a palavra de Deus é a verdade. A voz de Deus é a verdade. Não engane a si mesmo. A palavra de Deus é a verdade que cura, que limpa, que livra e que liberta. Não se engane a si mesmo. Se você veio aqui nesse ciclo de oração esta tarde esperando ouvir alguma coisa que não seja a palavra de Deus, eu sinto muito para você, perdeu a viagem. Aí vem um profeta: pode entrar, profeta, que eu já sei o que você vai profetizar. Quando chegou a vez de Elias, escute, que Acabe sentado naquela cadeira dele lá, grandona, poderosa, que viu Elias, baixinho, pequenininho, assim, barrigudo igual eu, uma capa de profeta. Quando ele viu, disse: não. O soldado disse: pelas características dele, não é daqui. Não, pode deixar ele entrar. Por quê? Eu já sei o que ele vai profetizar. Ele vai profetizar o que todos profetizam. Irmãos, quando Elias chegou diante da presença de Acabe, então Elias, o tisbita, escute, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, cujo perante a face estou. Nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Era isso que Acabe estava precisando?
Quem conhece esse contexto sabe que Acabe era agricultor, plantador de vinha e também tinha no seu reinado muitos animais. Ou seja, tudo que ele precisa vem do céu, chuva. Mas parece que Elias vai confrontar o rei. Só que o grande problema é o seguinte: quem vai dar crédito, quem vai dar credibilidade a um profeta que vem de Tisbe, irmão? Por exemplo, você percebeu que nem meu nome foi citado aqui, né? E tá tudo bem, as minhas amigas, eu prego aqui já há 10 anos. O pastor Jean Kleber é um amigo, uma bênção de Deus. Eu estou falando isso por quê? Porque você não me conhece. Porque talvez se fosse, tipo assim, alguém, um famoso da mídia, sabe, que você já é acostumado a pesquisar os seus vídeos no YouTube, alguém que você já é acostumado a ouvir a sua voz, quando entrassem por aquelas portas, eita, ele entrou. Chegou ele. Irmãos, não julgue o profeta pelo seu nome. Você conhece a minha história? Não julgue o profeta pela sua aparência. Ai, meu Deus. Cada um que Jesus me coloca, irmãos. Há 17 anos atrás, no círculo de oração como esse, estava minha esposa de joelhos e eu dentro de uma boca de fumo. Você não conhece a história de ninguém, irmãos. Da turma que eu andava, muitos desceram à sepultura e outros desceram para o presídio. Então, era somente descer, ou sepultura ou presídio, sepultura ou presídio. Chegaram para ela sentada numa comissão de mulheres como essa, e disseram para ela assim: tu sabe, né, que aqueles que andam com ele morreram. Ela disse: eu creio que a palavra de Deus na minha boca é a verdade. E eu digo para você, irmã, meu marido vai ser um pregador do evangelho. A palavra de Deus na sua boca é a verdade, como foi verdade na boca de Elias. Só que o que Acabe não sabia é que o profeta não tinha jeito de profeta, não tinha aparência de profeta, não tinha honra de profeta, mas Deus era com ele. Pronto. Às vezes nós não temos uma credencial, uma carteirinha. Fui pregar em São Paulo e quando eu cheguei lá, a carta, por favor, a credencial, meu Deus, está aqui. Mas eu vou dizer para você, melhor do que isso, eu vou te falar, eu tenho endereço fixo. Família, pastor, e acima de tudo, eu estou na presença de Deus. Não julgue ninguém pela aparência, irmão. Não constranja ninguém por aquilo que você vê. Não se iluda. Não se iluda pelo dom ou pelo talento de alguém. Não se iluda com estas coisas. Deus usa quem Ele quer. Escute. O que é lindo de se ver é a incredulidade de Acabe. O descrédito de Acabe. Porque o Elias profetiza, escute isso. Profetiza e vai embora com vida. Profetiza contra o reino e sai dali com vida. E por que Deus permite isso, pastor? Eu vou dizer para você. Porque Acabe permitiu que ele saísse. Porque não acreditou na profecia de Deus na boca de Elias. Irmão, isso é muito lindo, isso é muito forte, irmãos. Existe melhor coisa do que isso? De Deus honrar a sua vida diante de alguém que desacreditou de você? Tem alguém ainda ou os irmãos já foram? É? Deus honrar a palavra que sai da sua boca por aquele grupo de incrédulos. Como disse Roberta, aqueles que fecham a porta, aqueles que se esquivam, aqueles que te ocultam, aqueles que fazem questão de você não estar presente naquela mesa. Aí Deus diz assim: pode deixar. Irmãos, é sério, Deus às vezes faz alguns absurdos que a gente fica sem entender e sem... Como é que Acabe deixa ele embora? E só começa a o perseguir depois que a profecia se cumpre. Porque o interessante não é aquilo que o profeta carrega com ele, mas é aquilo que tem dentro dele, diante de Deus e diante dos homens. A profecia se cumpriu.
A chuva parou. A terra secou. Ele foi para o Querinte. E o Espírito de Deus visitou o profeta dizendo: levanta e vai a Sarepta, que é de Sidom. Escute, só que Sidom, a geografia de Sidom é exatamente a terra de Jezabel. Então Deus está pegando um profeta que profetizou contra o reino de Acabe e Jezabel e conduzindo ele para a sua terra. Como é que pode isso, pastor? Deus faz estas coisas para nos provar, como fez com Jesus. Irmãos, Jesus estava pregando e tinha gente ouvindo ele, querendo matar ele. Você pensa que todo mundo se agrada com a sua presença? Está aí ainda? Está pensando que é todo mundo que gosta? Não, eu amo quando ela chega. Eu amo quando... Não, irmãos. Então ele vai pegar o profeta, chega primeiro do que Acabe. Leva o Elias para Sarepta. Quando chega entrar Sarepta, acontece algumas coisas, vou ser bem rápido, por conta do horário. Primeiro ponto. Deus disse para ele: eu ordenei a uma viúva para te sustentar. Ele está indo para Sarepta, que é de Sidom. Terra onde as viúvas não valiam nada. Porque o sonho de todo profeta é ter alguém abençoado para ajudar ele, né, irmão? O sonho de todo pregador, todo cantor é ter alguém que... O Senhor levanta alguém que tem, porque no reino sempre tem, irmãos. A gente vai lá, quando acabar o culto eu estou lá fora com meus pendrives para guerrear. Irmão, leva um pendrive aqui. Isso é normal, irmão. Cada um tem suas lutas, suas guerras, suas bênçãos, suas vitórias. Mas escute, Deus levantar alguém que, ao meu ver, não tem nada a me oferecer para cuidar de mim. Se eu já estou perdido, um rei querendo tirar a minha vida, um ribeiro seco, sem alimento, sem casa, sem comida, o que é que Deus deveria fazer? Olha, eu levantei um empresário de Sarepta para ti. Eu levantei alguém que tem posses para cuidar de você. Mas Deus não. Levantei uma viúva para te sustentar. E o que foi que Elias fez? O Senhor é quem manda na minha história. Quando chegou diante da entrada de Sarepta, viu uma mulher que estava apanhando 12 cavacos para preparar a última refeição que tinha. Olhou para ela e disse: tem um pouco de água? Ela disse: tem. Para confirmar que era de fato a escolhida de Deus. E eu costumo dizer, escute, eu vou concluir agora. Irmãos, quem é de Deus, irmãos, por mais prova que esteja passando, sempre vai ter uma reserva na sua vida. Sempre vai ter. Por mais fraco que você esteja, você pode estar na caverna como Elias na conclusão do seu ministério, mas ainda vai ter unção para ungir 3 na sua volta. Oh, irmão, era para ter pego isso, mas tudo bem, eu vou continuar. Então ele pede a água, e quando ela vira as costas para ir buscar água, ele diz: ei, pode voltar aqui, mulher, porque eu sei que tu és a escolhida do Senhor. O que tu tem na tua casa? E ela disse: eu não tenho nada, senão um pouco de farinha na tigela, um pouco de azeite na botija. Aí a palavra-chave ela vai falar agora: eu irei fazer uma refeição, eu e meu filho iremos comer e morrer. Elias disse: vai e faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: na tua panela não faltará farinha, na tua botija não faltará azeite. Eu vou repetir para ver se você recebe esta palavra profética de Deus nesta tarde. Quando tu levante a mão direita, irmãos. Eu estou começando a me soltar aqui. É sempre assim, né? Eu chego todo tímido, todo daquele jeito, mas o pernambucano não tem jeito. Levante a mão direita para os céus, liberando a palavra de Deus sobre a sua vida, que quando você estender a sua mão para o profeta, Deus não te deixará faltar nada, porque Ele é dono da farinha, dono do azeite, manda no céu, manda na terra. Assim diz o Senhor para a sua vida: na tua panela não faltará farinha, na tua botija não faltará azeite, até que a chuva caia sobre a terra.
3 anos Elias passou lá. Alguém aqui gosta de receber visita? De vez em quando eu recebo umas lá em casa. É um amigo que está vindo da Bahia. Ô meu velho, eu estou indo ali lhe visitar. Eu digo, vem-se embora. De repente eu no São Paulo, pastor, estou chegando, prepara o feijão, vem embora. Primeiro dia é aquela timidez. Não é assim, irmã? Pode pegar água para mim, por favor. Não abra a geladeira, não faz. No segundo dia, o pé já está em cima do sofá. Terceiro dia, a coxa de galinha, da galinha que você gosta, já é dele, já é dela. É sério, irmão. No quarto dia, já está deitando. Agora imagina receber uma visita durante 3 anos. Hein? 3 anos. 3 anos, irmãos. Uma visita na sua casa, 3 anos. Olha a armação de Deus. Primeiro, a viúva não tem nada. Segundo, a chuva não cai e o orvalho não aparece. Acabe, agricultor, zera o seu estoque de alimento para os animais e de água para o seu reinado. Deus sabe o que faz. Acabe, o celeiro está seco. Não tem água. Aí agora, diante desta situação, Deus é tão bom que foi provedor, supridor, abençoador e ainda fez o primeiro milagre de ressurreição da Bíblia na casa da viúva que não tinha nada. Olha o cenário do milagre. Tem alguém ainda? Não tem, né? Estou vendo daqui. Olha o cenário do milagre que ele preparou. Na casa do nada. Na casa onde não tinha nada. Perspectiva, expectativa, não tinha nada. O menino morreu e ela gritou. Quando ela deu grito, Elias foi, soprou o fôlego de vida de Deus sobre a vida dele. Aconteceu o processo da ressurreição. Mas no 3º ano, aqui eu concluo com muitas saudades de vocês. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo para ele, vai e apresenta-te a Acabe, porque eu darei a chuva sobre a terra. Elias, o teu tempo aí findou. Eu agora irei preparar uma outra situação para te honrar e para te abençoar. E foi isso mesmo que aconteceu. Só que diante deste texto agora, irmãos, aonde eu fiz a leitura, o que nos chama a atenção, como diz os pregadores, é que dentro do reinado de Acabe existia mais um crente. Diga amém. Você não está guerreando só nessa guerra. Tem alguém do outro lado pelejando com você também. Elias de um lado e do outro lado Obadias. Obadias, mordomo de Acabe, que temia muito ao Senhor. Como findou tudo, e Obadias era o mordomo, aquele de confiança, o chaveiro, o homem de excessos de dentro do seu reinado, Acabe faz o convite dizendo, vamos procurar, vamos em busca de Elias. Você vai por um caminho e eu irei por outro. A pergunta que eu faço é simples. Por que Acabe não encontrou Elias primeiro do que Obadias? Por que esse caminho que Obadias pegou, ao invés de ser ele, por que não foi o Acabe? Por que Acabe não foi naquela direção, irmãos? Às vezes a gente tenta ser um pouco carnal e desacredita dessas coisas. Passamos às vezes a de fato desacreditar disso, que Deus não guia os nossos passos. Eu estou falando de uma forma literária. Literalmente. Ou você crê que Ele dirige a sua vida, ou você está perdido. É Ele quem livra você. É Ele quem guia você. A sua empresa, sabe quem está de pé? Ah não, pastor, é minhas habilidades. Se não, Ele, primeiro, Ele dá saúde a você. Ele dá inteligência. Lembra do que Daniel disse? Quando Daniel adorou o Senhor, ele disse, o Senhor é aquele que muda os tempos e as horas. Agora olha o que ele disse. Remove rei, estabelece rei. Dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. E eu amo o texto de Isaías 45, verso 7, quando diz assim, é o Senhor, Ele forma a luz e cria as trevas. Ele faz a paz e cria o mal. Quer mais um?
Ezequiel capítulo 17, o versículo 24. Ele é o Senhor que eleva a árvore baixa, abate a árvore alta, faz verdecer a árvore seca e faz secar a árvore verde. O que é que ele está falando, pastor? Soberania de Deus e controle sobre toda a tua vida e a tua história. Os seus passos para cá hoje foi Ele quem te guiou. Vai lá, porque eu tenho uma palavra para você. Vai lá, filha, vai lá, filho, levanta daí, porque hoje eu mudo a situação da sua vida. E nesta tarde Deus te trouxe aqui para te dar um direcionamento do céu. Se fosse depender de Elias, quem encontraria Elias ao invés de Obadias seria o rei que queria matá-lo. Mas a gente acabou de ler que por um caminho foi Acabe e por um outro caminho foi Obadias. Deus não queria acertar as contas com Acabe, com ele e Elias sozinho. Você lembra do que Davi disse no Salmo de número 23, o verso de número 5? Ele disse, é uma profecia, o Salmo 23, ele é um salmista antes de assumir o reinado. E ele diz assim, preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Aí eu fiz uma pergunta, estava pregando uma vez na escola bíblica de obreiros, e eu fui inventar de pregar o Salmo 23. Aquele que cuida do seu rebanho. Aí eu falei, quem foi que preparou a mesa? Davi ou Deus? Quem preparou a mesa? Foi Deus ou foi Davi? Quem foi que preparou a situação do texto que foi citado aqui, de 1 Samuel capítulo 16, da unção de Davi? Quem foi que preparou tudo aquilo ali? Deus ou Davi? Quem prepara o cenário para acertar as contas com alguém? Deus ou Davi? Então quem é que vai preparar o Monte Carmelo com 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, 850 profetas, todos armados? A vingança estava preparada. Acabe quer o matar. Mas Elias disse para ele assim, ó, a gente vai até o Carmelo, você prepara o seu altar e eu vou preparar um altar ao Deus de Israel. Aquele que responder com fogo do céu, esse será o verdadeiro Deus. Mas irmãos, Deus dirige tão bem os passos de Elias, que antes desse cenário acontecer, Obadias chegou diante dele, dizendo para ele, não tem reino, ou nação, ou lugar, que a tua foto não está estampada num cartaz, estás sendo procurado, Acabe que é a tua vida. E ele disse, eu sei, vá, e avise para ele que me encontrou. E Obadias disse assim para Acabe, para Elias, eu não vou não, porque se eu for, o Espírito de Deus vai te tomar e te tirar daqui. E por que ele falou aquilo, irmãos? Porque Obadias, irmãos, ele reconhece que a unção que tem na vida de Elias é maior do que a unção que tem na vida dele. Ela entendeu, uma irmã ali. O que é que está faltando no nosso meio? Em mim, em você, muitas vezes, é isso. É eu reconhecer que a unção de Deus na sua vida é diferente. E talvez seja muito maior do que a minha. E pode isso, pastor? Claro! Nós não somos maiores um do que o outro. Não é isso que eu estou falando. Eu preguei aqui outro dia sobre as talhas, purificação para os judeus. Ela ficava fora da casa. E Jesus, para fazer o milagre, transformar a água em vinho, ele disse, enchei as talhas, traga para dentro da festa. Uma cabia 2 metretas e outras 3. Umas 2 e outras 3. Ou seja, umas eram maiores do que as outras. E Jesus disse, encheia de água até em cima. Porque o que diferencia eu e você não é o nosso tamanho, irmãos, mas é aquilo que Jesus resolve colocar dentro de nós. Tem alguém aí ainda? Eu já vou parar. Não interessa o seu tamanho, o seu cargo, as suas habilidades, mas o que interessa é que o Deus que está presente nesta igreja, nesta tarde, tem interesse de encher você, de fazer você transbordar. Aí ele diz para Elias, eu, meu Senhor, se sair da tua presença,
Quando eu voltar, você não vai estar mais aqui, porque o Espírito de Deus vai te tomar. Escute, irmãos. Eu vejo um Obadias, que precisamos ter esta referência, que é alguém que teme ao Senhor, que é alguém que, independente da presença ou da ausência do seu líder, tem um trabalho. Você já percebeu que tem pessoas que só trabalham quando você que é líder chega? Que tipo de líderes você está formando? Me responda aí. Cadê você? Está aí? Está, né? Ali. Você faz com que as pessoas temam a você somente quando você está presente? Olha, eu quero isso aqui desse jeito, viu? Olha, não. Os cooperadores que te ajudam precisam entender que a fidelidade se prova na ausência e não na presença. Um homem fiel à esposa, quando está com ela, é amorzinho, danoninho, né? Minha cocadinha, não sei o quê. Aí tudo bem, claro, o homem tem que ser carinhoso. Estou dizendo que não é para ser. Eu vou completar agora 19 anos com minha gatinha, amanhã eu estou em casa. Oh, glória. Estou quase indo hoje à noite. Quem sabe, né? Aleluia. Escute, irmãos, é melhor deixar esse assunto para outra hora. Mas escute, irmão. A fidelidade, ela se prova na ausência. Sim ou não? Na ausência. Quem é você quando ele não está, quando ela não está? Então, Elias, eu tenho uma novidade para te contar. Qual a novidade, Obadias? Eu não sei se o senhor sabe. Acabe e Jezabel mataram alguns profetas. Outros fugiram. Outros se venderam. Mas eu guardei 100. Está dentro da cova. Separei 2 grupos, 50 e 50. Eu os tenho os alimentado com pão e água. No reinado não tem, mas eu tenho. Ninguém tem, mas eu tenho. Por quê, pastor? Porque quando você se dispõe a fazer algo para o reino de Deus, Deus abre as janelas do céu para a sua vida e diz assim: a minha serva, o meu servo está trabalhando para mim, eu não vou deixar nada faltar. É para servir a Ele, pão e água. É para o reino dele, pão e água. É para a glória dele, pão e água. É para a honra dele, pão e água. Irmãos, tem uma casa que eu fico aqui hospedado, João Pessoa, de um pastor, lá em Santa Rita. Eu prego aqui desde 2012. Fazem 12 anos que eu prego aqui. E eu só fico lá. Eu só fiquei 2 vezes em outro lugar, porque eu vim com a gatinha, os meninos ficaram em casa, eu fui dar uma volta com ela. Aí eu fiquei hospedado em outro lugar. Mas sempre quando eu venho ou só com a minha família, a gente fica lá. E eles já passaram por provações, essa família. E Deus nunca deixou faltar nada. Aleluia. Ei. Anda, Xândia. O pastor estava me levando para lá e perguntou para mim: por que você não aceitou o que eu lhe ofereci? Eu falei para você que tinha um apartamento lá no Bessa e era para você ter ficado lá. Eu digo: não, pastor, é porque eu já tenho lugar para ficar. Aí quando ele foi entrando, um bairro que tem do lado do hospital metropolitano, quando ele viu a rua esburacada, disse: é aqui que você ficou? Eu digo: é, pastor, é aqui mesmo. É ali naquela casa. Aleluia. Quando você estende as mãos para as coisas de Deus, Ele não deixa faltar nada para você. Roberta, eu tenho certeza que eu vou ver lá no Instagram a linda festa da tua filha. Porque Deus não deixa faltar nada para quem estende as mãos para as coisas dele. Deus não deixa faltar nada para quem estende as mãos para a obra dele, para quem cuida daquilo que é dele, para quem zela por aquilo que é dele. Alguém olha para vocês assim: rapaz, já vai tu de novo, né? Já não basta os compromissos que tu tem durante a semana à noite, e agora tu vai à tarde para o circo de oração, e tu respondeu assim para alguém: é porque o meu Jesus vai estar lá, e lá ele tem cura, milagre e providência. Aí eu entendi que a minha vida nas mãos de Deus é uma missão, e que a sua vida nas mãos de Deus é uma missão. Você não pode se omitir a isso. Por mais que você é alguém que não use isso aqui, mas há uma missão de Deus na sua vida, mesmo daí.
Você não imagina de como Ele quer te usar para o reino da sua glória. Como Ele quer se utilizar da sua vida para a glória do seu nome. E se você não entendeu nada do que eu preguei aqui nesta tarde, mas guarde esta palavra de Deus no seu coração. Tu és o instrumento dos céus. O ano está perto de acabar. Vai começar um próximo ano. Isso não tem nada a ver com a sua vida. E vou te falar por quê. Porque Deus já começou a trabalhar na tua vida lá atrás. Ele está preparando o caminho para você passar. Uma cadeira para você se assentar sobre ela. E nesta cadeira vai ser um tempo de honra de Deus. Levante a mão direita, eu vou profetizar. Paracamanta, Xanderébia. Há uma graça de Deus para a sua vida. Diante deste cenário, Ele vai abençoar você. Eu quero orar por você. Só quem quer receber. Sai do seu lugar e corre aqui no altar. É rápido, 3 minutos. Só quem crê que Jesus cura. Só quem crê que Jesus sara. Só quem crê que Jesus liberta. Só quem crê que Ele abre portas. Só quem crê que Ele batiza. Só quem crê que Ele é vida. Só quem crê que Ele faz. Sai do teu lugar e vem aqui na frente deste altar. Ele é o Senhor, mais doce do mel, maior que o céu. Isso, venha, venha, não tenha medo não, venha. Mais alto que a neve, brilha mais que o sol. Tem vasos na casa, tem vasos na casa. É Baracamanta. Isto, enquanto Roberta adora, levante a sua mão para dar uma rachada de glória para Deus. Porque Ele vai tomar a casa, Ele vai encher, Ele vai renovar. Agora vai encher o você. universo na palma da mão. Só cai uma folha da Seja renovado aí. Seja cheio do Espírito Santo. Quem é batizado, dá uma rachada de glória. Isto. Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande. Diga isso. Meu Deus é grande. Toda ferramenta preparada contra a sua vida não prospera. Diz o Senhor nesta tarde. Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Há um tempo de vitória, há um tempo de mudança. Receba esta palavra. Príncipe da paz, Pai da eternidade, Meu Deus. lírio dos vales, Olha Jeová trabalhando. rosa de Saron, Anda cavacia. Ela quer moldear a Isto, Jesus. Isto vai trabalhando na vida dela. Vai trabalhando na vida dela. Eu acredito. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Haverá um tempo novo. Haverá um tempo novo de Deus. cai uma folha da Aleluia. com a sua permissão. Levante a mão, levante a mão. É uma palavra profética de Deus. Isso aqui é só para quem crê. Eu sei que Deus é na sua vida. Disso eu não tenho dúvidas, missionária. Haverá testemunhos antes da festividade. É da Caxandarai. Deus está dizendo nesta tarde: eu nunca deixei faltar nada neste altar. E não é desta vez que irei deixar. E digo, haverá uma graça, haverá uma glória, haverá uma unção de Deus. Marcarei este lugar no dia 10. Tu vai ver com os teus olhos, vai contemplar. Porque tem alguém que não quer ver. Aracamanta, Xanterebatai, Uriasiavadacamantiaxé. Mas o Senhor está dizendo: eu estou usando Viasiadaravatara Xanderá. Eu estou fazendo algo tão poderoso por causa
dos vossos joelhos dobrados neste lugar. E eu encherei esta casa da minha glória. Eu encherei esta casa da minha graça. Eu encherei esta casa da minha unção. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Deus é Deus de provisão. Deus é Deus de providência. Olha aqui para mim. O bem mais precioso que o Senhor te entregou foi a tua família. Ah, pastor, não está nada fácil. Para mim também não está muito bom não. Mas está bom, a gente está aqui. Às vezes a gente reclama muito por aquilo que nós temos, nós não temos. E acabamos ficando sem agradecer por aquilo que temos. Quando você perceber o agir de Deus na sua família, na vida dos teus filhos, do teu esposo. Não foi fácil para minha esposa. Ela ia para o círculo de oração, eu ia para a boca de fogo. Ela ia para a vigília, eu dormia em outras casas. Até o dia que o Senhor me pegou dentro de um mangue, marcou encontro comigo e foi até aquela madrugada. Ele me fez uma pergunta. Escute antes da senhora sair. Ele falou para mim: você quer viver ou você quer morrer? Eu estava cercado de homens armados. Aquele era o meu último dia nessa terra. E Jesus perguntou para mim: quer viver ou quer morrer? E eu disse: Senhor, eu quero viver. E ele disse: vá e pregue a minha palavra. Aleluia. Deus vai marcar encontro com alguém. Deus vai marcar encontro com isso. Você vai vir aqui neste altar agradecer pela provisão e pelo milagre de Deus lá dentro do seu lar. Estenda a mão para o seu lar agora, as duas mãos. Isso, é muito forte isso. Estenda as mãos para a sua casa. Você vai repetir comigo, tá bom? Diga assim: toda palavra contrária. Diga mais forte: toda palavra contrária contra o meu lar, em nome de Jesus, diga: caia por terra agora. Diga mais forte: toda palavra contrária contra a minha família está destruída agora. Diga: toda palavra contrária contra o meu lar está quebrada agora. Quebrada agora. Quebrada agora. Quebrada agora. Quebrada agora. Quebrada agora. Não haverá morte, haverá vida. Haverá restauração. Haverá salvação. Haverá transformação. E haverá libertação. Eu vou orar pelos pedidos de oração. Escute, fica aqui. Eu quero perguntar nesta tarde para mim concluir. Aonde é que está a primeira pessoa? Eu sei que tem gente aqui que sabe que neste lugar há uma graça de Deus todas as terças-feiras. Mas eu quero perguntar: você quer esta tarde pegar a sua vida e colocá-la ela no total controle de Deus, no sentido de entregá-la ao Senhor Jesus? Talvez você se encontre afastada ou afastado. Você quer essa tarde aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador? Onde é que tem uma pessoa que talvez queira voltar para a presença de Deus? Tem alguém aqui? Tem alguém? Você? Vamos aplaudir a Jesus? Isso, bem forte! De novo! Isso! Aonde está a segunda pessoa? Segunda. Escute, escute. Ele tem um plano na sua vida. A gente vai encerrar agora, irmãos. Onde é que está a segunda? Tem mais alguém? Pastor, eu quero, pastor, sair por aquelas portas de uma forma totalmente diferente. Deus precisa mover, remover e colocar tudo no lugar na minha vida. Primeira coisa que eu digo para você: aliança. Faz uma aliança com Ele. Isso é profético. Faça uma aliança com Deus. Você quer? Você quer entregar a vida a Jesus? Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem certeza disso? Tem certeza? Vamos aplaudir mais uma vez. Vem para cá, irmã.
coisa linda, Roberta. Que ciclo de oração abençoado. Aonde há a presença, oração, louvor, pregação e salvação de almas. Tem mais alguém? Isso. Meu Deus do céu, é milagres de Deus. Milagres de Deus lá dentro da sua casa. Você tá falando, né? Vamos orar. Estende a mão para cá. Isso, amém. Ela está renovando a aliança dela com o Senhor Jesus. Estende a mão para cá. Eu vou orar pelos pedidos e orar por elas, tá bom? Escute aqui antes de eu orar, para você não fugir e deixar eu sozinho. Ah, não, pastor, vou pegar o menino na escola. Não, pastor, vou tomar sopa do outro lado. Calma. Quando eu terminar de orar, ali vai ter uma mesa lá fora, que sempre tem. Eu vou estar esperando você lá. Eu vou pregar lá dentro do seu carro, dentro da sua casa. Aqui nesse pendrive tem 12 horas eu pregando. 12 horas, 12 horas. Inclusive tem uma mensagem que foi aqui da vigília Rede Plenos, que eu preguei aqui com o pastor Jean. Muito forte. Vou estar lá fora, tá bom? Vamos orar agora. E não vai embora sem falar comigo não, tá? Se não vai abençoar, mas pelo menos passa lá e me deseja uma boa viagem para Recife. Estende a mão para cá. Eu gosto muito da senhora, viu? Porque a senhora parece todinha com a minha mãe. Aleluia. Estende a mão para cá. Pai, eu quero muito, muito, Senhor, te agradecer. Agradecer ao Senhor por este privilégio de estar neste lugar. Este lugar, Senhor, que tem sido um referencial para o Brasil e para o mundo. Que tem sido um palco verdadeiramente da tua glória. É neste altar, Pai, que saem tantas palavras proféticas direcionadas para as vidas e para as famílias. Mas aqui, Senhor, diante destes pedidos de oração, eu te apresento, Senhor, causas que talvez aos nossos olhos sejam causas impossíveis. Mas a tua palavra diz: haveria coisa alguma. Tu és o Senhor que opera sinais, que opera prodígios, que opera maravilhas. Todos os nomes, todos os projetos, todos os pedidos que estão aqui nesta caixa, que foram colocados aqui através da fé. Ó Deus, te pedimos nesta tarde, entra, Pai, entra nesta situação, restaura esta família, salva esta pessoa, cura este enfermo, faz prosperar esta empresa, este trabalho, esta pessoa, esta causa, Senhor, na justiça. Oh Deus, é para a glória do teu nome. Esses pedidos estão aqui, não estão diante de um Deus de pedra ou um Deus de barro. Estão diante do altar do Deus vivo, que tudo pode fazer. Que é Jeová Rafá, aquele que cura. Que é Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Que é o Jeová Shalom, o Deus que nos traz paz. Que é o El Elyon, outro além de ti não há. Nós te amamos, Senhor. E nesta tarde eu quero te entregar estes pedidos de oração e dizer para ti, Pai, se não for te pedir muito, como teu servo, mas ainda este ano, Senhor, resolve estas causas. A vitória aos teus filhos, aos teus servos. Eu quero te apresentar, Senhor, estas duas jovens senhoras que nesta tarde reataram a aliança contigo, que nesta tarde estão diante da tua presença e diante do teu altar. Faça prosperar, Jesus, a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.